Maurão, foi heróico o que o Corinthians fez. Aí o Vanderlei falou, pareceu o Rocky Balboa. Claro. Mas também ontem não tinha opção. Não dava para o Corinthians fazer algo diferente do que ele fez. Só se defender. Ele já não tinha ninguém. Ele não tinha o William, não tinha Renato Augusto, não tinha Maicon, não tinha Fagner. Aí ele perde Mantuan. Ele perde o João Vitor, inclusive elogiar o Gil, que entrou e entrou bem. Mauro, é um dia para entrar para a história do Corinthians. Não é título, mas foi histórico. Assim, eu acho assim que eu gosto de fazer, sempre que possível, assim, fazer uma análise do meu próprio trabalho e dos meus companheiros, né? E ontem, quando acabou o jogo, depois fiquei pensando, falei, pô, a gente fez um programa muito bom na terça-feira à tarde, começo da tarde, porque o jogo foi exatamente tudo que a gente falou aqui, nós cinco mesmo, né? Exatamente aquilo. Tudo que a gente falou aqui aconteceu. Ou seja, não que a gente tenha que prever futuro, porque só quem prevê o futuro é você. Né, que usa aquele negócio lá, né? Então a gente pode fazer o seguinte, no fim do programa hoje, você faz uma análise do meu trabalho hoje. Tá bom. Não começando pelo figurino. Começando pelo figurino. Vamos passar reto essa parte que é melhor. Mas eu acho que ontem a gente conseguiu assim, meio que esboçar, não com adivinhação, mas tentando analisar o jogo, o cenário, e foi exatamente o que aconteceu. Eu vejo muitos torcedores de outros times, até com uma certa invejinha, e tentando assim mudar, não entender o contexto, né? Gente, não se analisa nada na vida sem contexto, você tem que sempre olhar o contexto, né? Em comparação com outros times que jogaram defensivamente, o Corinthians não atacou, o Corinthians não tinha como atacar. Ele não tinha força, não tinha jogador, não tinha perna, ele tinha 3, 4 jogadores da mesma posição, todo mundo improvisado. Já começou com improvisações. Eu acho que o Vitor Pereira fez um trabalho excelente ontem, porque se o Boca jogou mal, uma das razões é que o Corinthians não deixou o Boca jogar, negou os espaços, fechou aqueles corredores, então era só bola jogada na área, eles não conseguiam entrar tabelando, o Paul Fernandes, que chuta bem de fora da área, não chutava no gol. Fez uma linha de 5 ali, né? O Romero, que é o cara do passe mais qualificado, não conseguiu encaixar a bola para colocar os companheiros em condição. O Vila, no início do jogo, teve uma grande chance, que foi uma hora rara que o Corinthians desceu, aí o Zé Balos escapou pela direita. Onde o Piton perde no ombro. Exato. E aí ele faz o cruzamento e o Benedetto já perde um gol feito, sozinho. Ele perde um gol feito. Foi a única clara chance de gol, além do pênalti, que ele também desperdiçou. Então, assim, e aconteceu o quê? Aquilo que a gente estava discutindo ontem. O relógio era aliado do Corinthians, né? A partir do momento que passou de um determinado momento do jogo, porque aí vai ficando ansioso o Boca. O Boca tinha responsabilidade. Mas acho também que é importante a gente não desmerecer o adversário, porque a gente esvazia a vitória do Corinthians, a classificação. É muito difícil ganhar do Boca ali dentro, mesmo esse time do Boca não sendo brilhante, não é muito bem treinado. Acho que o Batalha comprovadamente não é um grande treinador. A Argentina tem técnicos melhores, até a discussão volta agora. Agora está batendo de frente com a diretoria, reclamando do elenco, os caras estão pé da vida com ele também. Quer dizer, tudo aquilo que estava acontecendo no começo da Libertadores volta agora para o técnico do Boca. Mas acho que valorizar o adversário é importante, porque é isso que enaltece ainda mais a vitória do Corinthians. Está aqui falando que é heróico, por quê? Porque é difícil ganhar dos caras lá dentro. Ainda mais na situação dessa, não tem ninguém. Aí perde o jogador, 2 jogadores se machucam durante o jogo, novamente, teve aqui em São Paulo, aconteceu de novo. Eu acho que é diferente de times que eventualmente jogam retrancados por opção. O técnico vai para um determinado jogo, ele tem material humano para jogar de outra maneira, mas ele se fecha. O Vitor Pereira não tinha opção, ele não tinha saída. E montou muito bem o time. Tanto que o Boca, como eu disse, quase não teve oportunidade. E aí você vai para os pênaltis, que não é loteria, mas tem um fator aí emocional, um pouco de sorte. Os 2 goleiros excelentes pegadores de pênaltis, tanto que o pênalti do Gil quase que o Rossi defendeu, né? Foi por muito pouco também que ele não pegou aquele, aí continuaríamos vendo as cobranças. Teve outro, que ele espalma e vai pra dentro. Vai pra dentro. Do Piton. O do Piton. Então, assim, o cara já tinha defendido do Roger Guedes aqui. Roger Guedes que bateu muito bem o pênalti dele. O Benedetto tentou imitar e errou. Tentou bater igualzinho, no alto ali, no gângulo esquerdo. Chutou lá na arquibancada, lá na bandeja de cima da bomboneira. O Benedetto foi um desastre, né? Tudo que ele fez ontem, ele errou, uma coisa assim, medonha. Eu falei isso, acho que foi a pior. No segundo tempo, ele que errou também no lance que foi falta Foi, que ele deu de cobertura. Sim, eu acho que foi a pior atuação de um atacante que eu já vi. Assim, foi uma coisa na história. Foi uma coisa absurda. Eu lembro. Porque ele errou tudo, ele não conseguiu ganhar, foram vários cruzamentos, ele é centroavante, ele não conseguiu ganhar um na cabeça, assim, para dar uma cabeçada perigosa. O Cássio não fez defesa assim, durante o jogo, né? Apareceu na disputa de pênaltis. Então eu acho que o contexto tem que ser considerado. Uma dificuldade muito grande, um cenário totalmente adverso, um time totalmente esfacelado, perdendo jogadores durante o jogo, com garotos ali que nem ficariam no banco, e se o elenco estivesse completo, como o Giovani entrou, foi bater pênalti. O Giovani entrou, o contrato acaba agora, o Corinthians vai devolver ele pro Capivariano. E jogou um jogo desse, também, pra você ver a situação. Pois é. Isso, tudo que semana passada o João Pedro também estava 2 dias como contrato. Enredo, para mim, foi montado pela Netflix.
Porque realmente... Mas eu colocaria o seu frio na espinha nesse Netflix Mas também. sem dúvida, senão ninguém assiste. Tem que ter, efetivamente, um tempero especial. Se todo mundo achar que é um adversário fácil de ser batido, os caras vão na banca do Júnior. O importante é realmente ter alguma coisa que atrai. Isso atrai. Se o Benedetto faz o gol de pênalti, na cobrança de pênalti, o Boca se classifica. Hoje a discussão seria dos 2 jovens jogadores que perderam o pênalti pelo Corinthians antes. Os 2 estariam na Berlinda hoje. E o Raul Gustavo, E coitado, aí- já teve aquele pênalti do Atlético E aí, Paranaense. E ontem ele fez o pênalti também. normal o que seria dito? Tremeiro, a perna Não é jogo pesou, pra ele. porque estavam batendo do lado da torcida da Doce ainda, os caras lá balançando bandeira lá e tal, enchendo o saco, dá pra deixar o cara nervoso, que é lógico que a perna pesa ali. Tivesse 20 anos de idade, 22 anos, vou bater um pênalti ali. e o Boca Normalmente jogou eu nem estaria tudo nesse nas jogo, de costas do repente, ó, Benedetto. vai lá, você vai tá Ele era relacionado. esperança. Aí de repente você vai Leva jogar. antes, Pô, antes. Ô, Mauro, o cenário, eu tava falando ontem, assim, por exemplo, quando o atleta do Boca perde o pênalti, aí o Corinthians pode abrir a vantagem. E hoje não tem mais aquela relação de ser pro primeiro, segundo ou terceiro, né? Vai quem é. Quando o Boca perde, eu digo, agora tem que ir o melhor do Corinthians para abrir a vantagem. Que seria quem? Roger Guedes. Não seria o Raul Gustavo para bater. Seria o Roger Guedes. Ele já tinha batido, então ele é o segundo batedor para abrir vantagem, porque ali abrir a vantagem. Sim. Aí vai o Raul Gustavo, perde o pênalti. Digo, Fica tudo na igual. hora, o cenário todo mudou. Quando tiver a vitória, a gente esquece tudo isso. Exato, é. Esquece Agora, tudo isso. isso é uma coisa, né, Bruno? Até pro Mauro também, que ele chegou a levantar esse questionamento ontem. O Roger Guedes, cara, tem que dar moral pro moleque. Porque o pênalti que ele bateu, sendo o último Se ele pênalti, perde, se ele tá perde, acaba. E foi a melhor cobrança. O Souza até falou ontem, pô, mas se vai um pouquinho mais em cima, ele perde. Azar. Ele fez. Se bate E ele rasteiro, arriscou. bate rasteiro do canto. O Pô Fernandes bateu rasteiro do canto. O Cássio foi na bola, mas foi tão junto da trave que entrou. Se vai um pouquinho pro lado, também bate na trave. Exatamente. Tanto rasteiro como pelo alto, pode bater na trave. E ele bateu daquele jeito, eu acho, porque ele viu que o Rossi tava pegando tudo. Ele tava indo nos lados certos. Ele não só tava pegando, ele tava indo no lado certo. E já tinha perdido num pênalti para esse mesmo goleiro. Sim. Uma semana O antes. Rossi pega 2 e o Cássio pega 2. o resto não vai pra pegou fora. dois, né? É. O Roger Guedes, ele bateu muito bem. Se ele perde ali, era eliminação, né? Era o quinto pênalti, né? O Benedetto perdeu, depois ele perdeu, né? Então o Roger Guedes, ele fez o dele ali. No jogo ele não participou muito, até porque ele estava isolado lá na frente, o Corinthians estava se defendendo. E ele é um bom jogador, ele nunca disse que ele é ruim. Eu acho que ele é muito menos assim do que Bruno, ele o cenário aparenta. que tá no Corinthians hoje, ele é melhor que os caras. né? Sim, ali dos atacantes que o Corinthians tem, ele é o melhor que tem mesmo. Então, mas ele é um bom jogador, ele não é um cara que vai resolver jogo com frequência, nunca foi, e de vez em quando ele vai, como bateu ontem bem um pênalti, como contra o Palmeiras ano passado, ele fez um bom jogo, fez 2 gols, aí teve o jogo com o Avaí que fez 3, vai ter alguns jogos que ele vai bem, né? Que ele é um jogador bom, mas menos do que, assim, pelo menos ele mostra que ele passa a impressão que ele acha que ele é melhor que é. E do jogo ontem, aí, sem nenhuma ironia, é verdade, assim, o futebol é um esporte muito maluco, que é um jogo que vai ser lembrado para sempre, o corintiano vai lembrar sempre desse jogo, e foi um jogo horroroso, assim, se você analisar o jogo, foi um jogo que, se não é uma pessoa que sabe o cenário, que é Corinthians, que é Boca, e está envolvido emocionalmente, mesmo que não torce pro Corinthians, tinha interesse ali, estava envolvido com o jogo, né? Aqui no Brasil e na Argentina, as pessoas estavam envolvidas. Se é um cara que é lá de Singapura, não tem a menor ideia do que acontece e assiste aquilo lá, ele dormiria. Né? Foi um jogo que, assim, o cara ia dormir se ele não tivesse nenhum envolvimento emocional com o jogo. Mas um jogo assim, ele vira um jogo épico, vira um jogo histórico, né? Isso é muito do futebol, né? Um jogo que o corintiano vai lembrar para sempre, mesmo que o Corinthians seja eliminado na próxima fase. É um jogo que já está na história do Corinthians, mesmo que caia pro Flamengo, talvez, nas quartas de final, que é o adversário mais provável. Então foi uma vitória do Corinthians que entra para a história do clube por todas as circunstâncias, pelos desfalques, o time todo arrebentado. Ele termina o jogo com os 3 laterais esquerdos em campo ali, o Fábio Santos, o Bruno Melo e o Piton, cada um fazendo uma função, tentando defender. O Bruno Mendes até 2 semanas estava no Internacional emprestado, aí apareceu ontem. O Giovani quase nunca jogou, então foi do jeito que deu e é uma classificação que vai ser lembrada sempre. O Giovani tá pro sendo Corinthians. devolvido semana que vem, pô. Vai Daqui a acabando 2 de entrar. semanas. Ele tá jogando jogo de Libertadores. Mauro César Pereira, a gente falando agora do Corinthians, você falou sobre o Vitor Pereira. Muito se cobrava, o Vitor Pereira tem que mostrar trabalho. Vitor Pereira veio como um treinador ofensivo. Agora, realmente, ele fez história por essa atuação. Ele e o time. Conseguiu segurar o Boca Juniors,
com um time misto, um time praticamente reserva. Eu estava em campo, eu sei o que eu estou falando, eu sei o quão difícil foi. Peguei pênalti. Agora, Mauro César Pereira, o Vitor Pereira, hoje, ele pode começar a ter um trabalho mais estável nesse Corinthians e ele provou que ele é um treinador que, além de brilhar na Europa, ele pode brilhar no futebol brasileiro, porque eu tô vendo aí até as páginas das torcidas de Corinthians. Vitor Pereira hoje mostrou que tá entre os... Aí comparando já com Abel Ferreira. Ele tem mais currículo internacional do que o Abel. O Abel chegou aqui como um jovem treinador com uma experiência mínima, né? Paok e Braga. O Vitor Pereira é mais rodado, já foi campeão português, é mais velho também, né? O cara já na casa dos 50 anos, o Abel tem 40 e poucos, uma diferença de uns 10 anos ou mais, até um pouco mais. É um técnico mais conceituado. Se você chegar lá em Portugal e perguntar, vem cá, Abel Ferreira ou Vitor Pereira? Vitor Pereira. Todo mundo conhece o Vitor Pereira. É um técnico mais reconhecido e muito competente. O que acontece é que ele tem uma forma de pensar, de montar suas equipes, que ele já falou sobre isso mais de uma vez em entrevistas, né? Ele viu que era inviável, que é trabalhar de uma forma que o elenco não permite, pela maneira como foi formado, talvez pela média de idade elevada quando todos os principais jogadores estão em campo, pelo tempo de treinamento que não existe, pelas lesões, por todo esse pacote do calendário brasileiro turbinado, no sentido inverso, né? Pela temporada maluca de 2022, com a Copa do Mundo começando em novembro. Então ele teve que adaptar. Mas, mesmo aos trancos e barrancos, ele está virtualmente classificado na Copa do Brasil. Ele continua ali entre os mais bem colocados do brasileiro, mesmo tendo que praticamente entregar os pontos para o Fluminense, porque o time que ele levou para o Rio de Janeiro no sábado foi para perder. Não tinha jeito. Se ele não tinha jogador para ontem, imagina se ele fosse pegar o time de ontem e colocar no sábado, e ontem ele ia colocar quem? O Dente de Leite ali, o sub-10? Não tinha jeito. Ele teve que praticamente ir ao Maracanã jogando a toalha. E tomou de 4-0. Como foi aquele jogo lá do Palmeiras, lá em Barueri, que ele praticamente entregou. Entregou, que eu digo assim, eu sei que eu posso perder, que a chance é grande, mas eu tenho um jogo de Libertadores. Então ele está bem colocado no Brasileiro, ele vai avançar na Copa do Brasil, que tudo indica, né? A não ser que aconteça um milagre lá, o Santos perdeu por 4-0. E conseguiu ontem, com 1 zilhão de desfalques, avançar. E tem ali o trabalho dele, evidentemente, porque o time foi muito bem montado dentro da única opção que ele tinha. Mas ele não é um técnico adepto do jogo defensivo, da retranca, não é o estilo dele. Mas ontem ele teve que fazer assim, não teve jeito. Aí são circunstâncias. O Guardiola já jogou assim os minutos finais contra o Atlético de Madrid, nessa última edição da Liga dos Campeões também, porque era necessário sustentar o resultado. Já viu o Guardiola botar o Manchester City assim contra o Liverpool para segurar o resultado em rodadas derradeiras do Campeonato Inglês, ali os dois brigando pela liderança. São situações de emergência. Ontem o jogo foi toda uma grande emergência. Mas assim, ele é um ótimo técnico e é uma pena que é pouco provável que ele permaneça aqui, a não ser que o mercado lá fora não sorria para ele e o Corinthians consiga prorrogar esse compromisso. Eu imagino que se ele ficar esse ano e o ano que vem, que tende a ser mais tranquilo, por quê? Porque como a Copa do Mundo vai começar em 21 de novembro e termina dia 18 de dezembro, os jogadores poderão tirar férias durante a Copa, a não ser os que vão para o Mundial. Os que vão para o Catar são pouquíssimos, né? Jogadores selecionáveis aqui que atuam no Brasil. Então você vai ter esses caras de férias. Podem voltar antes do Natal, fazer toda aquela parte de exame médico, não sei o quê, bababá, começar a preparação física, dar uma folguinha para o Papai Noel, volta, trabalha e dá para começar a temporada em janeiro. Começar o estadual nas primeiras semanas de janeiro. Dá para fazer isso. E aí você vai ganhar o quê? Vai ganhar um mês e pouco. Então vai dar para ter uma temporada um pouco mais tranquila. Se ele permanecer e o Corinthians tiver a capacidade de fazer movimentações no seu elenco que atendam às ideias dele, né, os planos que ele teria, nesse caso, eu acho que aí no ano que vem ele faria um trabalho bem melhor, podendo colocar o time do Corinthians mais com a cara do Vitor Pereira. Mas se ele conquistar títulos, um título, Copa do Brasil, ou uma Libertadores, do jeito que o Corinthians está indo aí, você acha que ele sai do mesmo jeito? Depende, se ele tiver proposta de fora? Depende do mercado lá de fora. Se for uma proposta meia boca, acho que ele não vai. Ele pode ficar aqui. Que ele ganha bem aqui também. A questão não é só dinheiro. Mas se surgir um desafio para ele que seja atraente... É o que eu falo sempre. O grande problema aqui do futebol brasileiro, desses técnicos que vêm de fora, e por isso até o Bruno falou outro dia, de repente começa a buscar qualquer um que seja estrangeiro, porque vai caindo ali o controle de qualidade, é justamente a falta de apelo que o nosso futebol tem lá fora. A visibilidade é pequena. Para quem é daqui, ok, a gente vive aqui a nossa realidade. Mas para o cara que vem de fora, né, você imagina para o Vitor Pereira chegar hoje e ligar para os amigos dele em Portugal. Tu vistes o Corinthians ontem? Vê o que fizemos lá na Argentina? Ah, não, vi não, estava dormindo. Tá. Não viu na internet, não acordou, não foi ver? Não. Fosse Champions League, o mundo inteiro estava vendo.
fosse a Liga dos Campeões, o mundo inteiro... Exato, todo mundo... Por quê? Porque as competições daqui, elas não têm a mesma repercussão lá fora. No caso, o feito do Corinthians ontem, ele é muito impactante em toda a América do Sul. Talvez no México também o pessoal acompanha e tal. Mas dos Estados Unidos para cima e toda a Europa, muito pouco se vê. Então isso pesa. A gente vê o campeonato argentino aqui. Na Argentina passa o campeonato brasileiro? Não, que eu saiba não. Mauro César Pereira, sobre essa situação que eu falei aqui, que eu brinquei, sobre esse excesso de respeito, até muita valorização a clubes argentinos. Eu sei que você é um admirador do futebol argentino, inclusive torcedor do Racing. Agora, você acha que o brasileiro, ele valoriza mais o argentino do que ele tem que ser valorizado hoje? Eu não estou falando do passado, que realmente Boca, River, tinha uma hegemonia, principalmente o Boca, no futebol sul-americano. O Estudiantes chegou a ter. Agora, hoje, os clubes brasileiros, eles não são muito mais poderosos que os argentinos, se você colocar elenco, força financeira, dinheiro. Isso é uma coisa óbvia, né? Tem mais dinheiro, tem times mais fortes, né? Porque o futebol holandês, por exemplo, teve já times competitivos na Copa dos Campeões, né? Era a Liga dos Campeões. O Ajax ganhou títulos em sequência. PSV e Feyenoord, os dois ganharam. Fazia lá final, chegava para brigar. Hoje em dia, não. Ele fornece os seus melhores jogadores para times de outros países, porque o futebol holandês não tem receita como países mais poderosos financeiramente. Mesma coisa aqui. O Manchester United acabou de contratar o zagueiro do Feyenoord. Eles vão lá e fazem a limpa, né? Então, é o que acontece hoje. Você vê o Nacho Fernandes era um dos principais jogadores do River Plate. O Atlético foi lá e comprou. Né? O Zaratio era o principal jogador do Racing. Foi lá e comprou. Só o Atlético. O Palmeiras acaba de contratar o centroavante do Lanús, que os outros times argentinos tinham olho, times maiores que o Lanús, e não tinham grana para comprar. Se você olhar o time do Boca de ontem, tem bons jogadores e tal, mas não tem o poderio, por exemplo, do time que tinha, por exemplo, Palermo e Riquelme, quando ganharam a última Libertadores. Era um time muito mais forte, tinha jogadores melhores. Era um outro momento. Samuel, os irmãos Esqueloto. E é o reflexo do momento, da eterna crise econômica da Argentina. O futebol uruguaio também mingoa e os clubes de lá não têm também poderio econômico. O último grande feito foi o Peñarol chegar na final da Libertadores há 11 anos contra o Santos. Já foi um feito e tanto, o Diego Aguirre, né? Você vê os jogadores daquele time do Peñarol, ninguém se destacou, ninguém ficou. Até esqueci o nome do meia que depois veio jogar aqui. Né? Jogando no Fluminense. É verdade. Não lembro nem. Martinútil, né? Martinútil, sim. Depois sumiu. Era o destaque do time. Se destacou só naquele momento. Então, aí o último brilhareco que nós tivemos aí, foi brilhareco não, brilho, né? Foi do Atlético Nacional que ganhou em 2016, né? Sim. Já faz aí 6 anos. Já se passaram. O poderio econômico faz toda a diferença, isso aí sem dúvida alguma. O que eu acho que no Brasil, que a gente quando fala de futebol argentino, é muito Boca e River, e esquece os outros. Nem começou a Libertadores. Quem são os favoritos? O cara fala assim, os brasileiros, tal e tal, Boca e River. E muitas vezes não é o Boca nem é o River, de repente tem um outro time. O River pode ser eliminado hoje pelo Vélez, inclusive. Né? Do Cacique Medina, que foi do time internacional. Que foi com o jogo, para ir com 2 ou 3 o jogo de volta. Só foi com 1 por sorte, né? Pois escapou de tomar mais. Aliás, hoje a coisa pode ficar pior para o torcedor do Boca se o River passar, né? Mas se o River for eliminado, os dois vão ficar de mão dadas. Aliás, se o River for eliminado, para Corinthians e para Flamengo, caso o Flamengo passe pelo Tolima em frente ao Corinthians, evidentemente, né, fica bem melhor, né? Porque, tudo bem, o Vélez elimina o River. Você quer enfrentar o River ou o Vélez? O River é um time melhor, independentemente dessa coisa de... Né, sempre o River e o Boca, é um time melhor. Está vivendo um momento não muito bom, mas até lá, até um eventual confronto, a próxima fase é começo de agosto, gente. Se qual o Corinthians que vai jogar contra Tolima ou Flamengo? Vai ter o Yuri Alberto, não vai ter o João Vitor, mas vai ter quem mais? Esses caras todos vão voltar. Pois é, os jogadores se recuperam. A tendência é ter um time mais inteiro. É tempo suficiente para recuperar essa turma toda. Se o Flamengo passar hoje, que Flamengo será esse? Vai ter Vidal? Vai ter Cebolinha? Vai ter mais algum jogador? A gente não sabe. O Atlético mesmo contra o Palmeiras. Hoje deve confirmar, evidentemente, a sua classificação. O Atlético contratou uma penca de jogadores. Ontem tinha vários desfalques, né? Não jogou Jair, não jogou Alain, o Zarate voltando. O Zarate voltando de lesão. Jogou mal o Atlético ontem. Passou um susto, um pênaltizinho meio maroto ali, né? Aqueles pênaltis discutíveis, na minha opinião, que a bola vai no braço. É interpretativo, né? Abriu muito o braço, não abriu, vai do gosto de cada um. Foi difícil ontem, foi difícil para o Atlético. O Atlético não está jogando bem, não.